Em 2024, a banda Bad Omens viu-se a viver uma situação no mínimo estranha. Um verdadeiro paradoxo. Por um lado estavam no pico do sucesso comercial, por outro atingiam um ponto de ruptura pessoal. A história deles é um caso de estudo fascinante sobre o que é a fama na era digital e, claro, sobre o preço que se paga pela paz de espírito. E que paradoxo, não é? Pensem nisto, no exato momento em que estavam a celebrar o seu primeiro single de platina, que chegou ao número 1 das tabelas, foram obrigados a tomar uma decisão super drástica: cancelar uma digressão europeia inteira. Uma digressão que seria o ponto mais alto da carreira deles. Dois marcos completamente contraditórios, a acontecerem ao mesmo tempo. Esta declaração do vocalista Noah Sebastian caiu que nem uma bomba no mundo da música. No auge da popularidade, a força criativa por trás da banda admitia que, basicamente, o peso da coroa se tinha tornado demasiado grande para aguentar. Então, a grande questão é esta: como é que o maior sucesso deles os levou ao maior desafio que já enfrentaram? Bem, para percebermos como é que a banda chegou a este ponto, temos de rebobinar a cassete, ir mesmo lá atrás, ao início de tudo. Nessa altura, o problema não era o excesso de atenção, mas sim o tipo de atenção que recebeu. Quando os Bad Omens lançaram o seu álbum de estreia, lá em 2016, foram logo, mas logo, ofuscados por uma comparação massiva, uma sombra que pairou sobre eles durante anos. O álbum de estreia estabeleceu-os logo na cena metalcore. Tinha tudo: a agressividade, os sintetizadores, os refrões que ficavam na cabeça, mas esta fórmula, apesar de elogiada, acabou por lhes trazer um rótulo muito específico. E era este o rótulo que dominava todas as conversas sobre eles. Tanto os críticos como os fãs apontavam semelhanças esmagadoras com o álbum marcante dos BMTH, o Sempiternal, de 2013. E esta comparação tornou-se na identidade inicial deles, quer eles quisessem, quer não. E a verdade é que as semelhanças eram, difíceis de ignorar. Havia paralelos diretos entre o estilo vocal agudo e gritado do Noah Sebastian e o do Oli Sykes, e até mesmo em riffs de guitarra específicos, como aquele que se ouve em Reprise, que para muita gente era quase um espelho de Shadow Moses. Apesar de o Noah Sebastian admitir que os Bring Me The Horizon eram uma influência, a banda achava esta comparação constante redutora e criativamente sufocante. Era como se lhes tivessem imposto uma identidade e eles estavam desesperados para escapar dela. Chega, foi o que eles devem ter pensado. Determinados a libertarem-se desta sombra, a banda tomou uma decisão crucial para o projeto seguinte: assumir o controle criativo total. Foi autoproduzido pelo Noah Sebastian e pelo guitarrista Joachim Karlsson, e o álbum foi uma demonstração intencional de versatilidade. O objetivo era muito claro: provar a toda a gente que eles eram muito mais do que uma cópia de uma banda. O resultado foi um disco descrito como quase esquizofrénico na sua variedade. Saltava da brutalidade pura de Dethrone para uma onda quase blues em Kingdom of Cards, e até tinha uma cover dos Duran Duran. Este era, literalmente, o som de uma banda a destruir a sua própria imagem à frente de toda a gente. E quando eles estavam finalmente a ganhar balanço com a sua nova identidade, o mundo parou. A primeira grande digressão deles, cancelada. Só que este revés, que parecia devastador, acabou por ser, ironicamente, o ponto de viragem mais importante da carreira deles. Foi no isolamento da quarentena, longe das pressões da estrada e das expectativas da indústria, que a banda criou a sua obra-prima, The Death of Peace of Mind, um álbum que iria, sem exagero, mudar absolutamente tudo. A história por trás da faixa título, por exemplo, é incrível. Nasceu de um desafio que eles próprios criaram durante a quarentena, em que só podiam usar sons de objetos que tivessem em casa. Esta liberdade total, sem regras, desbloqueou uma reinvenção radical, onde eles misturaram industrial, eletrónica e dark pop. E a história do maior sucesso do álbum é por ironia, é quase uma anedota. O Noah sentia-se pressionado para criar um hit de rádio, então escreveu Just Pretend como uma paródia, a gozar com o rock mais comercial. Mas apesar da intenção sarcástica, ele teve de admitir: o refrão era bom demais para deitar fora. E o resultado? A canção que eles reveram como uma piada explodiu no TikTok e transformou-se num fenómeno viral que os atirou para o mainstream. Chegou a número 1 nas rádios e, eventualmente, ganhou a certificação de platina. A validação máxima veio da autenticidade deles, não de um plano calculado. Só que esta fama viral, que finalmente validou a visão artística deles, trouxe consigo um nível de pressão intenso e, como se veio a perceber, insustentável. Esta ascensão meteórica, de banda de nicho para fenómeno global, criou um coquetel de problemas para os quais eles, simplesmente, não estavam preparados. A fama trouxe um lado tóxico, que é ainda mais forte com a internet de hoje em dia. A linha que separa o artista do público tornou-se perigosamente fina. De repente, havia fãs a criar histórias falsas, a descobrir moradas pessoais, o volume constante de opiniões e a invasão da privacidade tornou-se esmagador, especialmente para o Noah.
E é aqui que voltamos ao início da nossa história. A decisão de cancelar a digressão europeia foi o culminar de todas estas pressões. Foi um ato de autopreservação, para garantir que a banda pudesse continuar a existir a longo prazo. Depois desta pausa de recalibração, os Bad Omens regressaram, mas não tentaram repetir a fórmula do sucesso. Pelo contrário, escolheram expandir o mundo que tinham criado. O projeto foi uma declaração artística muito usada. Em vez de um álbum tradicional, eles criaram uma espécie de banda sonora para uma série de novelas gráficas, dando prioridade ao conceito e às colaborações, e não às fórmulas comerciais. E isto mostra bem a confiança que eles têm agora. Lançaram um single principal, VAN, que nem sequer tem a voz do vocalista deles. É a artista Poppy que canta. É a prova de que eles estão a jogar num nível diferente e a jogar segundo as suas próprias regras. À medida que se preparam para digressões em arenas e para mais música nova, o tema central da jornada deles, que está até no título do seu álbum mais famoso, continua por resolver. A busca pela paz de espírito continua a ser o seu maior desafio.